Pará redescoberto em cores. Riquezas. História. Turismo. Cultura. A vida social e econômica das cidades do Pará. A nossa expedição pela Amazônia Paraense continua. Na edição de hoje, vamos percorrer por uma região que, além de manter riquezas naturais só vistas na Amazônia, ainda é capaz de gerar energia elétrica para abastecer o Pará e uma boa parte dos estados brasileiros. Estamos em Tucuruí, no sudeste paraense, e a nossa aventura de hoje já começou. Situada na região sudeste do Pará, às margens do rio Tocantins, com cerca de 430 quilômetros de Belém, a cidade de Tucuruí teve sua história transformada a partir da construção de uma hidrelétrica. A obra começou a ser pensada no governo do general Emílio Garrastazu Médici, em 1973, em plena ditadura militar. Foi iniciada durante o governo do presidente Ernesto Geisel e inaugurada no governo do general João Batista Figueiredo em 22 de novembro de 1984. A conclusão geral da obra ocorreu em 2007. A obra de Tucuruí acabou demorando 30 anos, né? Foi 30 anos para construir, uma obra grande, mas ao longo desses 30 anos ela acabou trazendo muito desenvolvimento para a região, né? A cidade de Tucuruí, que tinha pouco mais de 2.000 habitantes, hoje tem mais de 110.000 habitantes, né? E a região do entorno também cresceu bastante, né? Houve um atrativo também de universidades, e tem um hospital de referência na região. Então, há uma transformação muito grande nesta região com a implantação desse empreendimento. A partir daí, o município de Tucuruí passou a ser conhecido como o maior gerador de energia elétrica do país. A hidrelétrica de Tucuruí é a quarta maior do mundo. Desde 1984, ela transforma em energia as águas do 25º rio mais extenso do planeta, o Tocantins, cuja área de drenagem ocupa 8% do território brasileiro, entre o Planalto Central e o Litoral Norte. É de Tucuruí que sai a energia que abastece todo o estado do Pará, parte do Nordeste brasileiro e também pode socorrer outras regiões do Brasil em casos de emergência. É uma energia suficiente para atender o estado do Pará e exportamos energia boa parte do ano para o Nordeste e o Sul-Sudeste. Então ela é uma usina importante para o cenário nacional, não só para o estado do Pará. Em pleno funcionamento, a hidrelétrica de Tucuruí se tornou referência turística da cidade. É parada obrigatória para turistas e visitantes. A Eletronorte, empresa responsável pela administração da usina, mantém uma equipe de profissionais instruídos para atender e dar informações do projeto aos visitantes. Nos espaços abertos para a visitação, é possível ver a grandiosidade do empreendimento. Os vertedouros, as enclusas e as casas de forças são os principais pontos liberados ao público. Na língua indígena tupi, Tucuruí significa rio de gafanhotos ou rio de formigas. A localidade é a mais antiga da região sudeste e, de acordo com registros históricos, a fundação do primeiro núcleo populacional ocorreu por volta de 1779, na época em que o lugar era colônia militar portuguesa.
Por uma decisão do governo, obviamente nós tivemos aqui a criação de 2 vilarejos, tanto São Bernardo de Pederneiras quanto de Alcobaça. Só que antes disso, em Alcobaça, havia uma reunião de negros fugidos, tanto de Cametá quanto de Baião, que aqui acharam abrigo logo depois das cachoeiras, criando aqui um mocamo, chamado Mocamo de Alcobaça, comandado por 2 mulheres. Uma era Felipe Aranha e a outra, Dona Margarete. Em 1781, o então governador José de Nápoles Telo de Menezes fundou o povoado de Alcobaça. Após um século, o lugar mudou de nome, passando a se chamar São Pedro de Alcobaça, e as terras foram anexadas à cidade de Baião. Somente em 1947 foi novamente desmembrada e elevada à categoria de município. Tucuruí também já teve uma estrada de ferro. A obra não chegou a ser totalmente concluída, mas o objetivo era facilitar o intercâmbio com o estado de Goiás. Pouco sobrou desta fase da história de Tucuruí. A Vila Férrea deu lugar à Rua Santo Antônio. A estação virou mercado e a locomotiva utilizada na época hoje está exposta em frente ao Centro Cultural da Eletronorte, na Vila Permanente. Mas antes dos colonizadores, a área onde hoje está situada a cidade de Tucuruí foi habitada pelos povos indígenas, das tribos dos Açurinis do Tocantins, Paracanãs e Gaviões. Os Açurinis até hoje permanecem na região. As terras da reserva indígena ficam às margens da PA 422, conhecida como Transcametá. Aqui, os costumes e a cultura indígena é mantida e repassada de geração a geração. Quando o nosso pai repassa para a gente vai repassando para outras pessoas também o que acontece, o que se faz, né? Assim nós vamos repassando. Nós temos hoje o professor de língua materna, né? Isso é passado também dentro da sala de aula. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos conhecer as atividades econômicas de Tucuruí. Já já eu volto. Além da hidrelétrica, considerada uma das principais fontes da economia de Tucuruí, outros segmentos também fomentam economicamente o município. O comércio, a pesca, a pecuária e a lavoura familiar fortalecem a geração de emprego e renda. Veja. Com uma população próxima de 110 mil habitantes, Tucuruí possui estrutura urbana bastante desenvolvida, com ampla rede bancária, universidades, hospitais, lojas de departamentos, postos de combustíveis, emissoras de televisão e rádio. A programação Floresta FM em 104,7 é o nosso rádio show. Uma gama de bens e serviços de extrema importância para o desenvolvimento do município. Tucuruí é a cidade polo, é a cidade de referência, onde tem um comércio que é centrado dentro da cidade, que as pessoas das outras cidades vêm em Tucuruí gastar no comércio pelo fato da força do comércio aqui local mesmo. Aqui, os postos de combustíveis vão além do abastecimento. Restaurante, sorveteria, pizzaria, farmácia e barbearia. Tudo no mesmo espaço. A criatividade e a oferta de serviços são itens importantes na hora de faturar. Durante o dia, barbearia, toalha quente, aquele negócio bem bacana. E à noite é o nosso happy hour, que já é marca da cidade, como um ponto turístico aqui na cidade também, a barbearia.
A zona rural de Tucuruí também tem papel importante na economia municipal. A construção da barragem da hidrelétrica de Tucuruí deu origem a um imenso lago e, junto com ele, a formação de aproximadamente 1.600 ilhas, que hoje, além de servirem de atração turísticas, também servem de abrigo para centenas de famílias da região. E como vivem essas famílias é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. O cenário é fantástico, composto de fazendas, ilhas e ilhotas. Aqui constatamos que é do trabalho na roça que os habitantes desta ilha tiram o sustento. A lavoura de mandioca para a fabricação de farinha d'água é uma atividade que desempenha papel preponderante nas propriedades onde prevalece o trabalho familiar. Bom dia. Vamos entrar. Vamos entrar, bora entrar. A senhora vive de quê aqui? Eu estou vivendo de quê? De roça, trabalho. Agora eu comprei 3 vacas, estou começando a criar, começando a vida. E a nossa expedição pela área alagada com o barramento da hidrelétrica continua. Agora chegamos na Ilha Paraíso. Estamos na região conhecida como Água Fria, pioneira na criação de peixes em tanques. O matrinchã, ou piabanha, como também é conhecido na região, é um peixe nativo. Aqui, a espécie é criada em pequenos tanques. A temperatura da água e os nutrientes naturais facilitam o desenvolvimento dos peixes. Nesta propriedade, a piscicultura se tornou a principal fonte de renda. De cima, dá para se ter uma visão mais precisa da quantidade de criadouros. A principal atividade da gente aqui na ilha é a criação de peixe. A gente tem na média de 200 tanques, rede, cria piabanha, tambaqui, caranha e piauaçu. A criação de peixes em tanques é um segmento que, além de gerar receita para o município, garante espaço no mercado. Com capacidade de produzir 10 toneladas de peixes por mês, este criadouro aqui da Ilha Paraíso abastece os mercados de Tucuruí e ainda sobra peixes suficiente para abastecer os municípios de Cametá, Baião, Mocajuba, Breu Branco e Tailândia. Atende toda a região e com peixe de qualidade aqui. O tambaqui, a caranha e o tucunaré são outras espécies encontradas com abundância no município. Os lagos e o rio Tocantins são excelentes ambientes para a reprodução de peixes. Aqui o tucunaré também é pescado de maneira esportiva. A pecuária de corte e leite também tem um valor significativo na economia da região. Tucuruí possui diversas propriedades em plena atividade. O rebanho, estimado em 380 mil animais, garante emprego no campo e alimento na cidade. É com auxílio de equipamentos modernos, técnicas especiais e com um rigoroso controle de higienização que os produtores da região fortalecem a cadeia produtiva do leite. A bacia leiteira, ela emprega talvez até mais do que o comércio. E isso aí, Reginaldo, a gente já vem fazendo há anos e a gente tem assim uma rentabilidade até razoável. E o município ajuda muito o município, né? Porque até então, o produtor rural, às vezes, ele precisa de melhorar. E só melhora através de ordenha, de conhecimento, né? O leite possibilita a agregação de valor de várias formas, podendo ser pasteurizado ou transformado em queijos, iogurtes, manteiga, leite em pó, creme de leite e outros produtos da indústria de alimentos. Esse produto vai para a merenda escolar, vai para o comércio local, vai para o comércio de
2, 3 cidades vizinhas, inclusive para Belém. Nossa viagem por Tucuruí continua. No próximo bloco, vamos conhecer as belezas naturais da região. Não perca! Na reta final de nossa expedição, você vai conhecer um pouco da religiosidade, da cultura e das belezas naturais do município. Vamos navegar juntos pelos rios, igarapés e lagos da região e dar uma parada para degustar a culinária tucuruiense. Acompanhe. Até hoje é possível ver a influência dos imigrantes que procuraram a cidade em busca de oportunidades. Os costumes externos se misturaram com a religiosidade tucuruiense, abrindo espaço para o surgimento de uma diversidade cultural. Isso é nada mais do que a manifestação popular, manifestação cultural, que até então fez com que a cidade de Tucuruí não tivesse mais uma certa identidade cultural, e sim essa diversidade cultural que é manifesta aqui na cidade através dos grupos de folguedos, os grupos folclóricos, através daquilo que nós temos de manifestação folclórica aqui na cidade de Tucuruí. Sempre o pessoal levando em consideração de que existe a valorização de todas essas regiões aqui em nossa cidade. Como em todos os municípios do Pará, a religiosidade também é forte em Tucuruí. A população participa das festividades voltadas para São José, Nossa Senhora da Conceição e Virgem de Nazaré. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor... Todas essas festas, ela tem um grande número de participantes. Tucuruí é uma cidade com muitas pessoas de vários estados, e aí a devoção ela começa a ganhar todo o corpo na cidade, as pessoas participam de maneira muito devota e nós agradecemos muito a Deus por essa experiência religiosa aqui na cidade de Tucuruí. Nos rios e igarapés dos afluentes do Tocantins existem corredeiras e belas paisagens. No mesmo rio também estão as principais praias de água doce de Tucuruí. Elas se formam durante o verão, algumas delas ainda inexploradas. Hoje Tucuruí tem um leque de opções, né? Nós contamos com a praia, balneários, ilhas, né? Que em torno da região é todo marcado por ilhas. E nós contamos com um forte turismo, né? Que Tucuruí nos oferece por conta da hidrelétrica. Em um rápido passeio de lancha pelas águas do rio Tocantins, é possível ver como a natureza foi generosa com Tucuruí. A nativa praia da Ilha Pederneiras fica a 8 quilômetros do centro da cidade. O lugar não é habitado, perfeito para o turismo ecológico ou de aventura. As praias mais frequentadas estão no município vizinho de Breu Branco, mas a um passo da cidade de Tucuruí. As praias do Meio e a da Queiroz são as preferidas dos banhistas. No verão as praias lotam, né? Porque vem pessoas de vários lugares para visitar, porque as praias daqui de Tucuruí são muito visadas, entendeu? Tem pessoas que vêm de outras cidades para cá, então por isso há um fluxo muito grande de pessoas. O lago, com mais de 100 quilômetros de extensão por 18 quilômetros de largura e com cerca de 1.600 ilhas, formado com o barramento do rio Tocantins em 1984, é outra opção turística do município. São 1.600 ilhas, você tem noção o que é 1.600 ilhas? Todas habitadas, claro, então existe um potencial enorme, né? Prova disso, nós temos essa ilha aqui, né? Eu adquiri essa ilha por volta de uns 3, 4 anos atrás. Eu uso a minha ilha
basicamente para a questão do lazer, mas 95% da população local são ribeirinhos, pessoas que cultivam suas plantações, que vivem das ilhas, né? E realmente existe um potencial enorme aqui para o turismo, né? Com a inundação, uma imensa floresta ficou debaixo d'água. Em um simples passeio de lancha, é possível ver o que restou de algumas espécies de árvores. A profundidade média é de 73 metros. A proliferação de peixes tornou a região um lugar ideal para a prática da pesca artesanal e esportiva. E para você ter a ideia da dimensão do Lago de Tucuruí, eu vou pedir uma carona na aeronave do experiente comandante Pedro Moreira. Ele está acostumado a fazer voos panorâmicos aqui na região. Qual é o tempo necessário, Pedro, para que a gente possa conhecer o lago lá de cima? Olha, um sobrevoo de uns 10 a 15 minutos sobre o Lago da Ilha de Tucuruí, dá para se ver, conhecer perfeitamente esse magnífico lago. Vamos lá então? Vamos lá. Tem segurança aqui? Toda. Então vamos lá. Aqui de cima, dá para calcular que a área inundada pode ser 10 vezes maior que a Baía de Guanabara. A paisagem é fantástica. Muitas famílias fizeram moradia nas margens do lago. Até as pequenas ilhas foram ocupadas. Agora vamos continuar nossa viagem navegando de lancha pela área inundada. As casas construídas aqui são rústicas, sem infraestrutura e sem energia elétrica. No período de dezembro a abril, época da chuva, o volume de água sobe e só retorna ao nível normal de junho a novembro. Na floresta das ilhas são coletados materiais genéticos. O trabalho é realizado pelos pesquisadores da Eletronorte e do Instituto de Pesquisa da Amazônia. A ilha de Germoplasma é a preferida dos pesquisadores. Aqui existe cerca de 15 mil árvores de 220 espécies. A ilha foi criada com o objetivo de manter a biodiversidade genética florestal da região e, a partir daí, são selecionadas algumas matrizes de onde são coletadas essas sementes e são trazidas para o laboratório de semente para avaliar e analisar a qualidade das mesmas. A partir daí, essas sementes, que são analisadas, são estocadas e são transformadas em mudas, que são doadas para a comunidade e diversas entidades que fazem a solicitação junto à Eletronorte com fins de recuperação de áreas degradadas. As sementes coletadas na copa das árvores servem para a produção de mudas. Manipuladas em laboratórios, as sementes são usadas para restaurar áreas degradadas da Amazônia. A gente é composto por uma equipe de coleta de semente, equipe de fenologia, que realizam as atividades de monitoramento fenológico, que é a observação das características da árvore, a coleta de semente de acordo com a fenologia, Então eles coletam essas sementes para levar para o laboratório e também a gente realiza o censo de animais, que é a observação dos animais que estão frequentando aquele ambiente. Posterior, as sementes elas vão para o laboratório de sementes para dar seguimento no processo até a produção de mudas. A culinária de Tucuruí recebe influência das outras regiões do país. Os pratos feitos com peixes como o pirarucu e o tucunaré são bastante apreciados, mas o preferido está aqui, o tucunaré frito. A cidade também promove o Festival do Tucunaré, realizado anualmente sempre no mês de setembro. O evento reúne a gastronomia e a cultura regional, danças folclóricas e uma variedade de pratos feitos à base do pescado são as principais atrações do festival.
Sem dúvida, Tucuruí é uma cidade surpreendente e muito acolhedora. Mas agora, a nossa expedição tem que partir para uma outra cidade da Amazônia Paraense. Mas você pode acessar o conteúdo deste ou de outros programas no nosso site. Até semana que vem.